Olá, irmãos e irmãs, quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que a boa mão de Deus esteja sobre a sua casa, toda a sua família. No programa de hoje, nós teremos a reflexão bíblica, como sempre, e ao final vamos orar juntos. Então a sugestão é que você reúna a família e transforme, o Sexta de Casa, essa programação, em um culto doméstico. Uma boa sugestão. Na reflexão de hoje, nós vamos lembrar de um texto do Velho Testamento e que nós também usamos para reflexão ou na nossa reunião de oração hoje, como todas as sextas-feiras, 5 horas da manhã, o clamor pela família. Acontece então essa reunião presencial toda sexta-feira às 5 horas da manhã, a oração da madrugada, o clamor pela família. Muito bem, mas antes da reflexão bíblica, eu quero lembrar que amanhã, sábado, nós teremos 2 programações muito importantes. A primeira é o programa Cada Dia, que veicula na TV Vitoriosa às 10h15 e também aqui pelo canal no YouTube simultaneamente. E ao meio-dia, o áudio do programa veicula no programa de rádio, o programa Raízes Evangélicas, dirigido pelo nosso irmão Celso Luz. Então, seja na televisão, ou na internet, ou pela rádio, nós vamos amanhã ter o programa Cada Dia. O pastor Hernandes, que é o pregador oficial desse programa Cada Dia, da Sexta Igreja, falará sobre o melhor convite. É um programa, uma mensagem evangelística. Então vamos divulgar para que nós contribuamos nesse ministério de fazer Jesus conhecido, que é a função da igreja, dos discípulos de Jesus. Muito bem, e à noite nós teremos a conferência missionária, às 19h30. Teremos o irmão cantor e compositor Jorge Camargo, e também o missionário Marcos Mota. Será uma bênção, nossa conferência missionária começa amanhã às 19h30. Nós parabenizamos o Conselho Missionário, na pessoa do presidente do Conselho, Cláudio. Esses irmãos têm feito um trabalho tão importante, onde a Sexta Igreja tem um compromisso de orar, compromisso financeiro com vários missionários e projetos missionários. Então é uma bênção essa vocação missionária da Sexta Igreja. Então amanhã começa a nossa conferência missionária, nós podemos fazer mais por missões. Esse é o tema. Começa amanhã às 19h30, no domingo às 17h e 19h. Às 17h, para aqueles que não poderão estar presentes, nós vamos transmitir o culto como sempre fazemos, o culto das 17h. Então, põe aí na sua agenda, participe, se você tem condições, já foi vacinado, devidamente vacinado, se sente seguro para fazer isso, você tem a escolha, culto das 17h ou das 19h no próximo domingo, então depois de amanhã. Então amanhã começa às 19h30 e no domingo 17h e 19h a nossa conferência missionária, tá bom? Vamos fazer o pequeno intervalo e eu volto em seguida para repartir com você uma porção da palavra de Deus. Não saia daí, nós estamos no Sexta de Casa. Com Sexta de Casa, vamos refletir na palavra de Deus no livro de Ruth, no capítulo 1. Eu vou ler aqui nos 5 primeiros versículos do livro de Ruth.
No tempo em que Israel era governado por juízes, houve uma grande fome naquele país. Por isso, um homem de Belém, cidade da região de Judá, foi com sua mulher e seus 2 filhos para morar por algum tempo num país chamado Moabe. O nome desse homem era Elimeleque e o da sua mulher, Noemi. Os 2 filhos se chamavam Malom e Quilion. Essa família era de Efrata, um povoado que ficava perto de Belém de Judá. Eles foram para Moabe e ficaram morando ali algum tempo. Depois, Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos, que casaram com moças moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o nome da outra, Ruth. Quando já fazia quase 10 anos que estavam morando ali, Malom e Quilion também morreram, e Noemi ficou só, sem os filhos e sem o marido. Noemi enfrentou uma grande luta. A Bíblia Sagrada fala que era a época em que o país era liderado por juízes. Você sabe que depois de Moisés, Josué assumiu a liderança do povo, até então um povo nômade, né? E depois que Josué morreu, o povo começou a ser governado por juízes. Foram mais ou menos 11 juízes, uma juíza, Débora. Homens e essa mulher que Deus levantava em determinado momento para livrar o seu povo da opressão dos povos vizinhos. Então, a Bíblia diz no livro de Juízes que cada um fazia o que achava mais certo. O povo se desviava dos caminhos do Senhor, Deus permitia uma opressão, uma luta, o povo clamava e Deus dava o livramento, levantava um líder e livrava o povo. Quando o povo já estava liberto, desviava novamente dos caminhos do Senhor, Deus permitia vir uma opressão, o povo clamava, Deus levantava um líder e livrava o povo. O povo liberto se desviava e assim, essa era a sequência. Se você ler o livro de Juízes, você vai ver. Essa era a sequência. O clamor, o livramento, aí depois a acomodação, se desviam dos caminhos do Senhor, aí vem a provação, sempre assim no livro de Juízes. Até que veio Samuel, que vai fazer a transição desse sistema de liderança para a monarquia. Samuel vai fazer a interligação desses 2 sistemas de governo, podemos dizer assim. O primeiro rei foi Saul, depois Davi, depois Salomão, e depois o reino se divide para o norte e para o sul. Na época em que os juízes lideravam, ou seja, antes disso tudo acontecer, naquela época em que cada um fazia o que achava mais certo, a Bíblia Sagrada conta essa história de uma família. E o Elimeleque, considerando a fome que havia em Israel naquela época, ele que era da cidade de Belém, Efrata, né? Exatamente de onde veio Davi e Jesus Cristo, né? Lá de Belém, houve uma fome em Israel, e ele que morava em Belém com a sua família, foi embora para Moabe, tomou a decisão e foi embora. Belém significa a casa do mantimento, a casa do pão. E eles foram para Moabe. Do meu pai é o significado da palavra Moabe, né, por causa da história lá de trás. E eles foram para essa terra de idolatria, saíram de Belém em busca de uma vida melhor, fugindo da fome, fugindo da casa do pão, buscando pão fora da casa do pão, né? Buscando pão em outro lugar. Bom, e lá morreram então o Elimeleque, o marido da Noemi, e morreram os 2 filhos. E Noemi ficou com as 2 noras. Uma se chamava Orfa e a outra se chamava Ruth. A Orfa foi para os seus parentes e Ruth teimou, né, em seguir
Noemi e fez aquela declaração de amor, né, que é usada às vezes até em convite de casamento, mas que foi a Ruth dizendo para a sua sogra, né, que não iria deixá-la e para onde Noemi fosse ela iria também, e onde Noemi morresse ela também morreria, porque a partir daquele momento o povo de Noemi seria o povo dela e principalmente o Deus de Noemi seria o Deus dela. Então Noemi deve ter sido uma pessoa exemplar, maravilhosa, porque as suas noras mostram um carinho muito grande para com ela. Ela, por sua vez, chama suas noras de minhas filhas, né? Então havia ali um testemunho maravilhoso de Noemi. E ela, apesar desse bom testemunho, do temor de Deus, certamente, ela sofreu muito, né? Faz lembrar da história de Jó. Noemi é muito, muito sofrimento também. Ela perde o esposo, ela perde os filhos, ela perde todos os bens que ela levou, porque ela levou muitos recursos, né? Diz a Bíblia que ela foi com tudo que ela tinha, ela mais o marido e os filhos. Lá os filhos se casaram e ela foi perdendo tudo, né? Perdeu o esposo, perdeu os filhos, perdeu os bens, e agora ela, com a Ruth, a sua nora, retorna até Belém. Foi uma comoção só quando elas chegaram, né? Porque sabiam da história. E quando se referiram a ela, né, a Noemi, ela disse: não me chame mais de Noemi, não. Me chame de Mara, que significa amarga. Então ela estava muito triste, muito arrasada. Mas nós sabemos da história o que Deus fez na vida de Noemi, de Ruth. Um Deus maravilhoso que, através de uma história tão triste, traz a história mais alegre da humanidade. Por quê? Porque é exatamente através de Ruth, né, a nora de Noemi, toda essa história, é que virá o Salvador Jesus Cristo. Porque Ruth se casa com Boaz, eles têm um filho chamado Obedes, Obedes tem um filho chamado Jessé, Jessé tem um filho chamado Davi, e nós sabemos que dessa descendência veio Jesus Cristo, o filho de Davi. Bom, mas o que eu gostaria de deixar aqui na nossa reflexão nesta noite? A necessidade que nós temos de esperar no Senhor. Elimeleque, quando viu a fome se instalar em Belém, a casa do pão, ele foi para Moabe, ele foi buscar um recurso em outro lugar. A lição que a gente pode tirar disso aqui, né, mesmo sabendo que o desfecho depois vai ser um desfecho maravilhoso, foi um milagre de Deus, mas como a gente não pode contar com o milagre, a gente tem que crer com aquilo que a gente está vendo, com aquilo que a gente percebe e com as orientações que temos. Então veja, estava ele passando necessidade, ele vai buscar um recurso num lugar que não deveria ter ido. Ele sai de um lugar onde se temia a Deus, ele sai de um lugar onde a ação de Deus, e ele vai para um lugar que notoriamente não queria saber de Deus. Isso espiritualmente é como se ele fosse buscar um recurso em outro Deus. Porque veja, é ali em Belém, apesar da luta que estavam passando, que havia uma promessa de Deus. E ele busca em outro lugar. Essa saída de Elimeleque para Moabe não é simplesmente uma ação estratégica em busca de algo melhor, né? Há algo espiritual gravíssimo nessa história toda. Então, não havia pão na casa do pão, e ele busca então o pão em outro lugar. Depois que se passaram quase 10 anos, eles ficam sabendo que Deus agora derramou bênçãos na vida ali de Belém, e ela então vai retornar agora. Então, valeria a pena, né? Olhando assim, humanamente falando, né? Valeria a pena eles terem esperado, não tomado uma decisão tão radical assim. Qual que é o ensinamento para nós? O que a gente pode tirar dessa história? A gente tem que esperar no Senhor, confiar no Senhor. Nós precisamos orar, buscar de Deus a orientação, o momento certo,
para fazer as coisas. Às vezes o momento não é nem fazer, é não fazer, é aguardar, é esperar, né? Porque as nossas ações, elas às vezes têm resultados não só materiais, físicos, mas resultados espirituais muito fortes. Então, a lição para nós hoje é o seguinte: se nós temos passado alguma dificuldade, vamos buscar a Deus. Não vamos tomar decisões precipitadas. Vamos buscar o Senhor. Vamos esperar no Senhor. Vamos agir mediante a orientação de Deus. Os dias são difíceis. Vamos esperar no Senhor. Vamos confiar no Senhor. Vamos buscar o Senhor. É essa orientação, é isso que a gente percebe nessa história, dentre tantas lições que nós poderíamos tirar, nós podemos pensar nisso, né? Elimeleque, ele tomou uma decisão precipitada ao sair de Belém, em busca de recursos num lugar que não era bom, um lugar de muita idolatria, um lugar que era contrário às coisas de Deus. É lógico que depois do desfecho de toda essa história, Deus fez um milagre, né? Porque Ruth, ela deixa de adorar aqueles deuses e, influenciada por Noemi, ela vai agora adorar a Deus e vai entrar na genealogia de Jesus Cristo. Então Deus é maravilhoso, Ele pode transformar as situações. Mas no que diz respeito a nós precisamos buscar a Deus para tomarmos decisões corretas. Precisamos de orientação de Deus, sob risco de colocar pessoas queridas em situações embaraçosas, em situações difíceis. Minha palavra é que Deus traga para nós orientação, disposição em buscá-lo, para que hajamos de acordo com a vontade de Deus. Para isso nós temos que orar, temos que nos empenhar, pedir a Deus direção, sabedoria do alto, a fim de que nós nos conduzamos da melhor maneira possível. Eu convido você para que nós busquemos de Deus a orientação para a nossa família, para os nossos filhos. Que Deus nos livre de atitudes precipitadas, que Deus nos dê sabedoria. Amém? Vamos orar. Graças te damos, Senhor, pela bênção de poder refletir na tua palavra e extrair dela lições para o nosso dia a dia. Peço que o Senhor abençoe cada família que acompanha agora o Cesta de Casa, trazendo a Deus orientação para toda essa casa. Essas famílias que têm filhos ainda pequenos, que eles cresçam com o coração inclinado às coisas do Senhor. Para, ó Deus, essas famílias que já têm adolescentes, jovens, que o Senhor dê sabedoria para esses adolescentes, jovens, com respeito às suas decisões, que curso fazer, com quem se casar. Ó Deus, orientações fundamentais que definirão o futuro dessa geração. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoe a família, ajuda-nos a tomarmos as melhores decisões. Nós oramos agradecidos por tudo, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Deus abençoe você, sua família, abençoe os jovens que estão pleiteando aí uma vaga na universidade. Que Deus os abençoe, os faça lembrar daquilo que estudaram e assim eles sejam bem-sucedidos. Fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. Olá, eu sou Jorge Camargo e eu quero convidar vocês para estarmos juntos neste próximo final de semana, dias 28 e 29 de agosto, na Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia, para a sua conferência missionária. Eu tenho certeza que vai ser um tempo muito especial para a gente ouvir sobre esse tema tão importante e entremear tudo que a gente vai ouvir com canções antigas e canções novas que nos convidam também a refletir sobre ele e a adorar. Então quero convidar vocês para estarmos juntos, sábado e domingo, 28 e 29 de agosto, Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Vejo vocês por lá.